Fala, pessoal do Io Curioso, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre algo que tem gerado muita especulação nos últimos tempos. O Vaticano divulgou recentemente um boletim sobre o estado de saúde do Papa Francisco. Ele está com 88 anos e, infelizmente, sua condição permanece crítica, após ser internado no dia 13 de fevereiro de 2025, diagnosticado com pneumonia bilateral. A boa notícia, no entanto, é que ele não tem apresentado mais crises respiratórias. Porém, a saúde fragilizada do Papa reacendeu antigas especulações e temores sobre uma profecia que envolve o fim da Igreja Católica, a profecia do último Papa. Muitos acreditam que o papado de Francisco pode ser o último, o que gera ainda mais questionamentos. E é sobre isso que vamos falar hoje. Pessoal, será que essa profecia é real? Será que estamos mesmo prestes a ver o fim de uma era? Essa famosa profecia foi supostamente feita por São Malaquias, um religioso irlandês do século XII. De acordo com os escritos, Malaquias previu que, após o 112º Papa, a Igreja Católica encontraria o seu fim. O curioso é que, segundo os intérpretes dessa profecia, essa visão pode estar ligada ao Apocalipse ou ao fim dos tempos. Para muitos, essa é uma das questões mais intrigantes que a Igreja enfrenta, pois não há respostas definitivas. O Papa Francisco, de fato, corresponde ao último nome da profecia, mas o que acontece depois do papado dele? A profecia realmente se cumprirá. Para alguns, isso é apenas uma coincidência ou uma superstição, mas para outros é um sinal de algo maior, que mexe com as crenças e a fé de milhões de pessoas. Tudo isso, é claro, levanta muitas perguntas. Então, e você, o que acha? Acredita na profecia do último Papa? Vamos explorar um pouco mais sobre essa história para tentar entender melhor. A Igreja Católica sempre foi cautelosa quando se trata de previsões, especialmente aquelas que envolvem o futuro da Igreja e o fim do mundo. Desde a Bíblia, a Igreja considera que a revelação divina já foi concluída. Isso significa que, para a fé cristã, não são necessárias novas previsões ou profecias. Porém, a profecia de São Malaquias, apesar de não ser oficialmente reconhecida pela Igreja, continua a gerar discussões e debates, especialmente quando um Papa em fim de vida, como o atual, gera receios e dúvidas. Então, o que podemos concluir? A Igreja Católica mantém sua postura de cautela, não incentivando previsões sobre o futuro, mas a tensão permanece. Mesmo que a Igreja refute as previsões, o fato de elas estarem no imaginário popular e se relacionarem com questões espirituais profundas faz com que a profecia não seja simplesmente ignorada. O Vaticano, por sua parte, evita se aprofundar em discussões sobre esse tipo de assunto. Agora, vamos entender melhor a figura de São Malaquias, que viveu na Irlanda durante o século XII. Ele nasceu em 1095 e dedicou sua vida ao fortalecimento da Igreja, tornando-se arcebispo de Armagh. No entanto, é interessante notar que, além de sua contribuição religiosa, São Malaquias também ficou famoso por algo mais enigmático. A profecia que leva seu nome só foi descoberta muitos séculos depois de sua morte, em 1590. Será que Malaquias realmente previu o futuro da Igreja ou tudo isso não passa de uma invenção? São essas questões que nos deixam curiosos. Na época, ele foi um defensor fervoroso da Igreja, mas sua verdadeira popularidade vem de algo muito mais misterioso e difícil de explicar. A profecia, de fato, descreve uma série de papas, sendo que cada um recebe um lema ou descrição que supostamente reflete algo relacionado a ele. Para muitos estudiosos, a precisão dessas descrições é impressionante, embora existam vários detalhes que ainda precisam ser analisados. A profecia de São Malaquias consiste em 112 descrições curtas que fazem referência a papas e antipapas de sua época e do futuro. A curiosidade está na precisão de algumas dessas descrições, como, por exemplo, a referência ao Papa João 22, que foi descrito como Deutera Eusel, ou seja, sobre o sapateiro de ossos, uma alusão ao fato de ele ter sido filho de um sapateiro com o sobrenome Osso. Outra descrição interessante se refere ao Papa Urbano VIII, que é chamado de Lilium e Rosa, que significa lírios e rosas, uma referência ao brasão de sua família. A precisão desses detalhes fez com que a profecia fosse amplamente debatida. Porém, o mais surpreendente de tudo é a descrição do último Papa, que seria conhecido como Pedro Romano, Petrus Romanus, governando durante um período de grandes tribulações. O que isso significaria para o futuro da Igreja? Seria realmente o fim de uma era. Agora, vamos falar sobre um termo que causa confusão para muitas pessoas, o antipapa. Ao contrário do que muitos pensam, o antipapa não é necessariamente alguém com más intenções. O antipapa é simplesmente
simplesmente uma pessoa que reivindica o título de Papa sem ter sido eleito de maneira oficial pela Igreja. O fato de que a profecia de São Malaquias mistura papas e antipapas gera controvérsia, já que a Igreja Católica considera o Papa como uma autoridade direta e legítima, escolhida por Deus. Essa visão de Malaquias sobre antipapas tem sido criticada por muitos, pois ela questiona o processo de escolha do Papa, que, segundo a Igreja, deve ser feito com base na vontade divina. A palavra antipapa tem uma conotação muito forte e é vista como uma afronta à escolha divina de quem deve liderar a Igreja. Portanto, há um debate entre a visão profética de Malaquias e a postura oficial da Igreja Católica. A história de como a profecia foi descoberta é ainda mais intrigante. Em 1590, o beneditino Arnold de Voyon encontrou a profecia que supostamente teria sido escrita por São Malaquias. Até então, não havia nenhum registro ou menção a essa profecia, o que levanta uma série de questões sobre sua autenticidade. Por que, então, esse manuscrito apareceu justamente no momento em que um conclave estava prestes a acontecer? Para muitos estudiosos, isso não passa de uma tentativa de influenciar a eleição papal. Será que a profecia foi forjada com esse objetivo? A ideia de manipular a eleição com base em previsões não é nova, e o fato de a profecia ter sido encontrada durante um conclave torna tudo ainda mais suspeito. Estudiosos como Jimmy Akin afirmam que a profecia foi provavelmente uma invenção, criada para enganar ou manipular os cardeais. Mas, apesar disso, ainda há aqueles que acreditam que as previsões podem ter algo de verdadeiro. Mesmo que a Igreja não endosse a profecia e os estudiosos questionem sua origem, ela continua a alimentar a curiosidade e a imaginação das pessoas. A correlação entre as descrições de Malaquias e os papas da história da Igreja é impressionante, mas será que isso significa que a profecia é realmente verdadeira? Ao analisarmos as previsões para os 3 papas mais recentes, podemos perceber algumas coincidências, embora os paralelos nem sempre sejam tão claros. Por exemplo, João Paulo I foi descrito como de labor solis, o que pode fazer referência ao eclipse solar que ocorreu no momento de seu nascimento. Já Bento XVI é associado a Glória Olivi, o que remete à sua escolha do nome papal, inspirado em São Bento, fundador da Ordem dos Beneditinos. E, por fim, temos o Papa Francisco, que é descrito como Petrus Romanus, mas será que ele realmente corresponde a essa descrição? A verdade é que a profecia não dá detalhes exatos sobre ele, o que levanta ainda mais dúvidas. E o que a profecia sugere para o futuro da Igreja após o último Papa? A previsão de que a cidade das 7 colinas será destruída tem gerado muitos debates. Alguns acreditam que isso seja uma referência ao Apocalipse, enquanto outros acreditam que trata-se apenas do fim do modelo atual da Igreja Católica, sem que isso signifique o fim da fé cristã. Porém, a Igreja Católica se mantém firme na sua posição de que as Escrituras bíblicas já completaram a revelação divina e que novas previsões não são necessárias. Mesmo assim, a profecia de São Malaquias continua a alimentar a dúvida e a incerteza entre os fiéis e os estudiosos. Se ela for verdadeira, o que isso significa para o futuro da Igreja e para os cristãos em todo o mundo? Só o tempo dirá. E aí, pessoal, o que vocês acham de tudo isso? Será que a profecia de São Malaquias tem alguma base real ou tudo não passa de uma invenção para manipular o futuro da Igreja? Vamos continuar acompanhando, quem sabe, descobrir mais mistérios sobre o papado e o fim dos tempos. Não se esqueçam de deixar o like, comentar o que acham e compartilhar esse vídeo com os amigos. Até a próxima, pessoal, e lembrem-se, a curiosidade nunca acaba por aqui. Fiquem ligados no Yo Curioso.